Prepara o teu coração, querido ouvinte, pois estamos prestes a mergulhar em um dos momentos mais impactantes do Apocalipse. As trombetas do Senhor começam a soar, anunciando eventos poderosos que abalarão os céus e a terra. Hoje, estamos diante da segunda trombeta, um sinal divino que traz destruição e alerta para todos os povos. O que está por vir é um grande mistério revelado nas Escrituras, e você, que busca a verdade e a revelação, não pode ficar de fora. Assista até o final, inscreva-se, comente e compartilhe essa mensagem de esperança e advertência. Prepare-se, pois o que vamos estudar é uma palavra viva e atual, diretamente do trono de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9 que diz: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Este versículo fala de um evento catastrófico que acontece após o toque da segunda trombeta. Um grande monte em chamas é lançado ao mar, resultando em uma destruição que transforma a terça parte do mar em sangue. Para entendermos melhor o significado e a profundidade desse texto, precisamos explorar algumas chaves de interpretação, utilizando outras passagens bíblicas. Um grande monte ardendo em fogo. A visão de um monte que cai no mar pode ser simbólica e remete julgamentos divinos e a queda de reinos poderosos. Na Bíblia, montes frequentemente simbolizam nações ou poderes elevados. Em Jeremias capítulo 51, versículo 25, Deus fala contra a Babilônia, chamando-a de monte destruidor que será destruído. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte queimado. Aqui, o monte representa um poder mundial que será destruído pela justiça divina. Isso nos leva a crer que o monte visto em Apocalipse 8, verso 8, pode simbolizar a queda de uma grande nação ou império, ou uma forma de julgamento sobre a terra. Lançado no mar. O mar, na simbologia bíblica, pode representar a humanidade ou nações em estado de tumulto. Isaías capítulo 17, versículos 12 e 13, compara as multidões das nações ao rugido das águas do mar. Ai do bramido de muitos povos, que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações, que rugem como o rugido de fortes águas. O mar pode simbolizar o caos e a agitação das nações no tempo do fim. Assim, a queda desse monte no mar pode indicar uma calamidade ou juízo de Deus que afetará profundamente a humanidade ou grandes nações. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. O fato de o mar se tornar em sangue remete à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo foram transformadas em sangue, Êxodo capítulo 7, versículos 17 a 21. Naquele episódio, o sangue nas águas simboliza a morte e julgamento sobre o Egito por sua recusa em obedecer a Deus. Da mesma forma, em Apocalipse, a transformação do mar em sangue pode simbolizar morte em grande escala e a ira de Deus sobre a terra. A terça parte do mar sendo atingida pode simbolizar uma destruição parcial, indicando que este julgamento não será completo, mas significativo o suficiente para chamar a atenção do mundo. Essa proporção, 1/3, aparece frequentemente em Apocalipse como uma medida de destruição que afeta partes da criação, mas não a totalidade. Apocalipse 8, versículos 7 a 12. Isso sugere que Deus, mesmo em sua ira, está oferecendo uma oportunidade para arrependimento, poupando parte da criação. Este julgamento da segunda trombeta ecoa com o que está escrito no livro de Ezequiel capítulo 38 e 39, onde Deus fala sobre a destruição dos inimigos de Israel no fim dos tempos. Ele destrói as nações com fogo e enxofre e lança seus adversários no caos e destruição. Apocalipse 8, versículo 8 pode ser visto como um cumprimento dessas profecias, trazendo uma destruição massiva aos que se opõem a Deus. Outro paralelo se encontra em Joel capítulo 2, versículos 30 e 31, que fala sobre sinais antes do grande e terrível dia do Senhor. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue, e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais indicam o julgamento iminente de Deus sobre o mundo, o que é reafirmado pelas trombetas do Apocalipse. A segunda trombeta, portanto, faz parte desses sinais apocalípticos. A visão da segunda trombeta nos ensina sobre o julgamento de Deus sobre o mundo que se recusa a se submeter a ele. O monte ardente pode simbolizar a queda de grandes potências, reinos e sistemas que rejeitam a autoridade de Deus. Assim como o Egito sofreu as pragas como uma advertência, esse evento é uma advertência para as nações da terra. Há também uma mensagem para os cristãos.
Esse julgamento nos lembra da seriedade dos tempos do fim e da necessidade de estarmos espiritualmente preparados. A segunda trombeta é um chamado para que o povo de Deus se mantenha firme, pois o juízo está se aproximando. Vamos agora mergulhar em Apocalipse 8, versículo 9, que diz: E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Após o toque da segunda trombeta e o evento catastrófico da queda do grande monte ardente no mar, descreve as terríveis consequências dessa destruição. A morte de uma terça parte da vida marinha e a destruição de uma terça parte dos navios nos revelam o impacto desse juízo divino. Para entender essa visão, vamos analisar os elementos-chave desse versículo à luz das Escrituras. A vida marinha é um componente essencial para o equilíbrio ecológico da Terra, e sua morte em massa representa um colapso natural de proporções gigantescas. O mar, como já vimos no versículo anterior, simboliza as nações e as multidões da Terra. Isaías capítulo 17, versículos 12 e 13. Assim, a morte de criaturas marinhas pode ter uma conotação simbólica, representando destruição tanto literal quanto espiritual. Essa devastação pode também ser vista como uma repetição do juízo das pragas do Egito, onde o sangue nas águas do Nilo causou a morte dos peixes. Êxodo capítulo 7, versículo 21. O efeito foi o colapso da economia e da subsistência dos egípcios, pois dependiam das águas do rio para alimentação e comércio. Da mesma forma, o juízo da segunda trombeta pode estar relacionado ao colapso de sistemas econômicos e sociais, uma vez que grande parte da vida marinha será destruída. A terça parte morrendo nos lembra que o juízo de Deus, embora severo, ainda é parcial, permitindo uma oportunidade de arrependimento. Jesus também falou dos sinais no mar como um dos elementos dos tempos do fim. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, ele diz: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui, o bramido do mar está associado ao caos e à destruição que abalará as nações. A morte das criaturas marinhas pode ser vista como um desses sinais, alertando a humanidade sobre a proximidade do juízo final. A destruição de uma terça parte dos navios pode ser interpretada de várias maneiras, tanto literal quanto simbolicamente. Literalmente, navios são uma forma de transporte essencial para o comércio global, e sua destruição em massa representa um golpe direto na economia mundial. Os navios no mar representam o comércio, a riqueza e o poderio das nações. No mundo antigo, o comércio marítimo era vital para o desenvolvimento econômico, e a destruição de navios significaria a interrupção das rotas comerciais e o caos econômico. Isso é visto de maneira clara em Apocalipse capítulo 18, versículos 17 a 19, onde a queda de Babilônia, a grande cidade, causa lamento entre os comerciantes marítimos, e todos os pilotos, e todos os que viajam em navios, e marinheiros, e quantos negociam no mar, de longe estavam. E, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: Ai! Ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à sua custa, porque numa hora foi assolada. Este lamento enfatiza o impacto econômico e comercial que a destruição de navios pode trazer ao mundo. Quando a terça parte dos navios é destruída, isso simboliza uma crise econômica global sem precedentes, afetando as nações que dependem do comércio marítimo para sua sobrevivência. Os navios, além de sua importância literal, também podem simbolizar sistemas humanos de poder, riqueza e comércio. Em Isaías capítulo 23, a destruição de Tiro, uma cidade portuária e centro comercial, é descrita como uma grande perda para os mercadores do mundo. Entristecei-vos, navios de Tarsis, porque está destruída, de sorte que não há casa, nem quem entre. Da terra de Quitim lhes foi isto revelado. Tiro era conhecida por sua influência marítima, e sua queda foi um símbolo da quebra do poder econômico. Da mesma forma, a destruição da terça parte dos navios em Apocalipse 8, versículo 9, pode representar a queda dos grandes impérios econômicos que resistem ao governo de Deus. O versículo nos alerta para as consequências do julgamento de Deus sobre a humanidade, especialmente em relação ao poder econômico e aos sistemas mundanos que se opõem ao reino de Deus. O comércio, o poder e a influência humana são frágeis diante dos juízos divinos. Assim como na praga do Egito, onde a morte dos peixes representava uma ruptura no sustento e na vida da nação, a destruição de uma terça parte da vida marinha e dos navios simboliza a vulnerabilidade dos sistemas humanos. O orgulho das nações será humilhado, e aquilo em que a humanidade confia, seja riqueza, poder ou comércio, será abalado. O Apocalipse mostra que o juízo de Deus vem para corrigir e redimir,
mas também para punir aqueles que rejeitam sua soberania. Ao olharmos para textos como o de Ezequiel 27, que descreve a queda de Tiro e compara seus navios luxuosos à glória perdida, vemos que Deus lida com a arrogância humana de maneira justa. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no coração dos mares. Esse julgamento sobre Tiro reflete o que vemos no Apocalipse, o fim do poderio humano nas águas, que simboliza o juízo de Deus sobre sistemas que se tornaram corruptos. Amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.